Doutora Denise Albano, esta semana uma comitiva de parlamentares foi à capital dos Estados Unidos, Washington, e concedeu inclusive uma entrevista coletiva lá na frente do Capitólio, que é o prédio sede do Congresso norte-americano. Qual a importância desse acontecimento? Avalio como extremamente positiva e necessária, imprescindível nessa luta para frear a ditadura em curso no Brasil. Observemos o seguinte: nunca uma ditadura ela se instala, principalmente nas últimas décadas, de maneira, digamos, instantânea. Ela vai corroendo aos poucos as instituições, vai minando e destruindo todas as resistências possíveis mediante assédio, perseguição, cooptação, e aí você percebe os grandes veículos de comunicação. Mais cedo você mostrava o quanto está sendo despejado no sistema Globo, no Grupo Globo, exatamente para fazer uma cobertura claramente pró-governo. Virou, alguns chamam a Globo News, o canal de TV a cabo do Grupo Globo, de Lula News. É mais chapa branca, digamos assim, do que mesmo a chamada TV Lula, EBC, a TV estatal. Mas eles vão exatamente cooptando, mediante o poder do dinheiro, da chantagem, aparelhando as instituições, firmando conluios, e você também aí destacava que um grande jornalista, J.R. Guzzo, diz que o que há é uma verdadeira junta de governo, praticamente de exceção, em que o Executivo Federal governa com apoio e, de certa maneira, conivente aí, em conjunto com o Supremo Tribunal Federal. Então, denunciar lá fora que a democracia no Brasil, ela praticamente não mais existe, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, ela vem sendo progressivamente atacada. Nós temos claramente presos políticos, nós temos processos de julgamento completamente viciados. No jargão do direito, a gente pode dizer, sim, que processos judiciais nulos, de pleno direito, que é porque quem julga não é imparcial, o próprio que julga se apresenta como vítima, como investigador e praticamente acusador. Então há um comprometimento total desses processos, como eu disse, viciados, nulos, e denunciar lá fora, escancarar para o mundo o que estamos enfrentando aqui no Brasil, o que estamos sofrendo, e tentamos resistir para não abrir mão do que a gente ainda tem de uma nesga de esperança de que o regime autoritário não se instale em sua versão mais opressiva, porque, volto a dizer, é um percurso que vai sendo cimentado, pavimentado ao longo do tempo. E os sinais de que avançamos para um regime cada vez mais opressivo, a gente já pode dizer que não vivemos um regime de razoável democracia. Se a gente pode dizer que há graus de democracia, digamos que aquele que seria a seta no meio, em que antes estaríamos mais próximos do que a gente pode dizer de regimes democráticos razoavelmente saudáveis, hoje a gente pode dizer que essa seta está indo para o lado negativo, e o que temos é uma escalada rumo a um autoritarismo cada vez mais opressivo. E dizer que vivemos num regime democrático razoavelmente saudável
Isso não é mais possível. Nesse encontro lá em Washington, houve essa presença da comitiva de brasileiros, quase 20 deputados, estava a deputada Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gayer e tantos outros, o Zé Trovão, mas também tinha um representante da imprensa que curiosamente enfrentou aquele constrangimento, que foi o jornalista Sérgio Tavares de Portugal, por ocasião da vinda para cobrir a maior manifestação, segundo o senador Magno Malta, já havida na Avenida Paulista. Eu poderia mostrar aqui a apresentação do deputado Smith, né, lá o republicano, que fez a apresentação. Um esclarecimento: essa viagem de parlamentares para denunciar naquela que é a maior democracia do mundo. E lá não tem essa conversa que o Lula aqui fala de democracia relativa, não. Lá, quando o que há é ameaça concreta aos valores da sociedade mais livre que há no mundo, apesar dos percalços, é importante que os parlamentares brasileiros foram recebidos por alguns parlamentares do Partido Republicano. Estava agendada uma audiência pública na sede do parlamento norte-americano, mas um parlamentar do Partido Democrata, que historicamente tem vínculos estreitos, esse parlamentar, com o petismo, com o governo venezuelano, ou seja, um parlamentar que a gente pode dizer que é um representante da extrema esquerda norte-americana. Lá existe a extrema esquerda, porque numa democracia todos os espectros políticos são livres, não como ocorre aqui no Brasil, em que qualquer pessoa, qualquer grupo que não seja de esquerda é taxado de extrema-direita. Aqui não também existe a extrema-esquerda, né, que defende o aborto, que defende o grupo terrorista Hamas. Mas vejam que a grande mídia não se refere, não usa esse termo extrema-esquerda, quando muito menciona o nome dos partidos ou esquerda, mas extrema-esquerda é como não existisse. Naquele local, um dos locais mais disputados para coletivas, para declarações para a imprensa, com Capitólio ao fundo, um grupo de parlamentares brasileiros, onde havia também alguns jornalistas que estão praticamente nos Estados Unidos protegidos, porque aqui são alvos de perseguição, onde a própria também ex-juíza Ludmila Lins Grilo foi se solidarizar e também somar sua voz a esses parlamentares, essa juíza que também teve o seu cargo praticamente cassado, exatamente porque ela, como professora também de direito, apontava problemas que hoje encontramos no sistema jurídico brasileiro e teve que se refugiar em outro país buscando proteção. É triste, mas vamos para o vídeo e, felizmente, o mundo, quem sabe agora, países democráticos criem uma pressão para que esse estado de coisas no Brasil seja revertido. Vamos então ao importante vídeo, Erivan. Paulo Figueiredo, an independent award-winning journalist who is, we have met and we've spoken and I've learned so much from him. I want to thank him for being here. Paulo, the floor is yours. Thank you. Thank you. How's everyone doing? It's a beautiful, It's a beautiful day here in the capital and a historical day for Brazil. So I want to express my gratitude to Congressman Smith. You are a true champion of the human rights and a friend of the Brazilian people. So I would like to ask for a round of applause to Congressman Smith. He is unbelievable. He is unbelievable. He renews my faith in this country. Ladies and gentlemen, I stand before you as a living testament of Brazil's democracy crisis.
doutora Denise, então nessa imagem tem o André Fernandes, o Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, né? Também o Gustavo Gayer, Zé Trovão e tantos outros. E quem abriu aí foi o jornalista Paulo Figueiredo, que é um dos perseguidos. Pode entrar no Brasil, contas bloqueadas, etc. E a senhora falou aí na juíza Ludmila Lins Grilo. E curiosamente aqui quem está entrevistando ela, nós vamos mostrar, é o jornalista Sérgio Tavares. Sérgio Tavares. Juíza Ludmila Lins, que tem uma situação muito peculiar, foi a primeira juíza a ser perseguida no Brasil, pelo que sei. Conte-me assim resumidamente o que é que aconteceu. Sim, Sérgio, eu desde o início, desde antes do início da ditadura do Judiciário, eu já expunha os abusos do Supremo Tribunal Federal. Só que os abusos do STF até 2019 se circunscreviam a situações de habeas corpus a criminosos, enfim, ainda não era nada relacionado à censura. Em 2019 começaram os atos arbitrários típicos de ditaduras. Então começou o inquérito, o famoso inquérito das fake news, que eu prefiro chamar de inquérito do fim do mundo, e a perseguição mesmo, censura à revista Cruzoé. E então eu comecei a denunciar as censuras e a encarar aquilo ali mesmo como atos ditatoriais. Então, a partir de dentro. Sim, a partir de dentro. E, na verdade, eu tinha o meu Instagram, tinha as minhas redes sociais, escrevi um livro, né, em coautoria com outros escritores, chamado Inquérito do Fim do Mundo, que chegou até a ser, em algum momento, o primeiro lugar na Amazon de vendas, na categoria Direito. Então, assim, um best-seller na categoria Direito. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance para expor. Então, eu dei palestras, participei de eventos, entrevistas, escrevi livros, enfim. E é claro que isso não ficaria barato. Então, eu fui perseguida, tive reputação assassinada, inventaram coisas a meu respeito que não existem e acabei... Entrou em imprensa, então? Entrou a imprensa, o consórcio da imprensa entrou em ação, com certeza. Então... As outras ações, como as contas, passaportes, porque sabemos que temos ouvido relatos também desse modus operandi, que aconteceu consigo? Eu não tenho como saber, porque muito antes de acontecer algo parecido, eu já antecipou. Eu me antecipei. Então, se o meu passaporte está com suspensão, eu não tenho como saber e não saberei porque eu não vou lá tentar. Mas as minhas contas bancárias foram retidas esse ano, logo após o anúncio do meu exílio. Então, eu anunciei o exílio no dia 3 de janeiro e as minhas contas foram bloqueadas no dia 8 de janeiro. Até coincidência, né, a data, né, 8 de janeiro. Mas foi por conta do anúncio do meu exílio. E não pode entrar no Brasil, então? Não, jamais arriscaria entrar no Brasil. Então, nesse meio tempo, eu trouxe todos os meus bens para os Estados Unidos, em silêncio. Eu me estabeleci aqui, pedi asilo, já estou completamente documentada. E daqui eu vou continuar a fazer o trabalho de denunciar a ditadura que está acontecendo no Brasil. E como brasileira, como é que vê essa situação de jornalistas, parlamentares, juízes terem que deixar o seu país, a sua família, as suas coisas para vir para outro país? Como é que se sente? A gente sente uma tristeza muito profunda, porque uma coisa é você sair do seu país porque você quer viver o American Dream. Outra coisa é você sair do seu país porque você não pode mais morar lá, porque você está sendo perseguido pela máquina pública, pelas autoridades que tomaram o poder. Então é uma tristeza muito grande. Eu não estou feliz por estar nos Estados Unidos. Fico feliz por conta de os Estados Unidos terem me recebido aqui, terem me concedido a documentação. Eu estou aqui totalmente legal, não fiquei nem um dia ilegal. Então eu tive essa graça, recebi esse benefício dos Estados Unidos. Mas fico muito triste por estar longe da minha terra e não poder pisar lá, pelo menos enquanto houver ditadura. E tornou-se então uma ativista e um símbolo também desta luta, desta resistência, não é? Sim, acabei me tornando um símbolo porque não há outros juízes da ativa fazendo isso, denunciando. Todos têm medo. Alguns anos depois de eu ter feito as denúncias, apareceu um segundo juiz, aí já aposentado, o doutor Sebastião Coelho. Felizmente, apareceu outro, né, alguns anos depois, e cadê os outros? Então, essa é a pergunta que fica, cadê os outros? São mais ou menos 15 mil juízes no Brasil.
Então, Tudo em silêncio. todos em silêncio, com medo de perder seus cargos e serem perseguidos. Doutora Denise, e aí a doutora Ludmila Grillo, ela é bem objetiva, ela diz que o país realmente vive uma ditadura. Com certeza, não há a menor dúvida de que vivemos sob um regime de exceção. E eu diria que o evento mais recente que marca um avanço enorme para que o Brasil esteja um grau acima até do que a Venezuela. Um regime infame, mas que, de certa maneira, um ou outro jornalista, canal, ainda tem alguma liberdade. Aqui no Brasil, recentemente foi instalado o tal de um centro integrado de defesa da democracia e de combate à desinformação. E vejam que eles nem fazem mais questão de disfarçar. O símbolo é um grande, é um olho só, e esse símbolo do olho é o símbolo comumente utilizado em alguns livros que retrataram uma sociedade autoritária, a exemplo do grande livro do George Orwell, chamado 1984, em que a ficção na literatura, na segunda metade do século passado, ele retratava uma sociedade em que o grande irmão, e veja que o programa Big Brother, esse nome, Big Brother, Grande Irmão, é inspirado nesse livro, ou seja, ali naquele espetáculo global, são pessoas que têm ali a sua vida numa casa, o que seria a vida privada, fiscalizada, vigiada 24 horas por dia. Se você toma banho, a hora que come, o que você diz. Então, o que eles querem é transformar o Brasil num grande Big Brother, onde a sua privacidade, a sua liberdade de ser o que é, sem medo da reprovação, ou se você falou algo desagradável, ser expulso da casa. E eu diria que a juíza Ludmila, Lins Grillo, o Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, certamente tiveram que ou fugir da casa ou foram expulsos exatamente porque falavam o que desagradava os controladores. Então, temos agora o ministro Alexandre de Moraes com o presidente da Anatel, que disse que a Anatel, que é a que controla e regula e fiscaliza os meios de comunicação, disse que não tem qualquer problema em usar o poder de polícia para enfrentar o que seriam os discursos de ódio. Sempre eles usam esses termos vagos, não é? Discurso de ódio, atos antidemocráticos, desinformação, fake news. Eles podem mentir à vontade. O grande conglomerado, e lembremos recentemente um episódio de que no dia da busca e apreensão lá na casa de praia do Bolsonaro, eles fugiram de jet ski. Teve nada de fuga, depois veio, olha, quando a polícia chegou, eles já estavam no mar, porque na própria live do dia anterior, Bolsonaro tinha dito que sairia cedo para pescar. Com o filho do Bolsonaro foi encontrado um laptop, um computador da ABIN. Não foi encontrado com ele, foi com a esposa de um policial que era servidora da ABIN. O que aconteceu com essa fake news, com essa desinformação? Nada. Enquanto você dizer verdades, e lembremos da campanha de 2022, foi proibido você dizer que o candidato ungido pelo sistema era a favor, ele e seu partido, seus aliados, era a favor do aborto, era a favor da liberação de drogas, era amigo ou aliado de ditadores infames, Noriega e Maduro. E o que é que temos hoje? Tudo se confirmando.